Graça e paz, meu amado. Estamos entrando nesta manhã de consagração, manhã de jejum, de oração, não apenas pelo fato de ter sido convocado por um pastor, por uma igreja ou pelo presidente da República, mas porque precisamos dia a dia apresentar a nossa vida a Deus em oração, em adoração. E quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nos entregamos totalmente na dependência de Deus, nós vemos as coisas acontecerem de maneira sobrenatural. E temos certeza que Deus está atento às necessidades do nosso povo, da nossa nação e da necessidade de todo o povo que clama a Deus por um milagre, por milagres na sua vida. Espero que nesta manhã nós possamos aprender juntos e estudarmos juntos a palavra de Deus. Vamos tomar como base nesta manhã o livro de Esther para fazer a nossa meditação. Se você quiser abrir aí a sua Bíblia, nós vamos discorrer sobre este livro, levando a você uma palavra sobre jejum e oração, uma arma eficaz. Esther capítulo 4, versículos 11 a 17, está escrito: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte, a não ser que o rei estenda para esta pessoa o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Estas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondessem a Esther: Não pense que por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe, se não foi para uma conjuntura como esta, que você foi elevada à condição de rainha? Então Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai fez tudo o que Esther lhe havia ordenado. Querido, a Bíblia fala sobre 3 tipos principais de jejum de alimentos: o jejum total, o jejum com água e o jejum parcial. Temos também exemplos de abstenção de outras coisas da vida cotidiana que até podem ser consideradas como jejum. O jejum total é aquele em que a pessoa não ingere nada, nem líquido, nem água, nem nada. Mas é preciso ter orientação médica, conhecer a sua limitação, a sua condição física, a sua condição de tolerância pela abstinência total, quando você não vai ingerir nem água, que é o principal produto de hidratação e reidratação do corpo. Principalmente nesses dias que estamos tratando de uma virose muito forte,
não é aconselhável que façamos um jejum sem a ingestão de água, porque o líquido é a melhor forma de evitarmos que o vírus tome força no nosso organismo. E todos os médicos orientam que devemos tomar pelo menos 2 a 3 litros de água por dia, dependendo do seu tamanho, do seu peso, ou seja, da sua massa corpórea. O jejum parcial, então, ele pode ser aquele jejum que você ingere água ou líquidos, de uma forma geral, suco, e se abstém de outras coisas. E o jejum parcial, que às vezes as pessoas fazem deixando de comer carne, deixando de comer massa, cada um tem a sua forma de jejuar, mas de uma certa maneira, quando você consagra a Deus o seu jejum, o que importa é o propósito com o qual você está fazendo. E hoje nós estamos jejuando em favor da nação, pedindo a Deus livramento para quebrar a maldição desta virose que está afetando toda a humanidade. Pois bem, o jejum então serve para nos aproximarmos mais de Deus. Quando nós nos colocamos em uma situação de adoração, de reverência a Deus, mortificando o nosso corpo, ou seja, mostrando que a nossa carne pode ser controlada, dominada, os nossos desejos, nossas vontades. Cada um de nós que tem o costume de tomar um café matinal, gostaria de nesta manhã estar provando aí um queijo, um pão de queijo, um biscoito, um bolo, torrada, seja lá o que for. Mas nós nos abstemos dessas coisas hoje para agradar a Deus e nos apresentar diante dele em oração, em adoração. Então, aproveitando esse nosso momento de intimidade com Deus na oração, na consagração desse jejum, vamos falar sobre a história do povo judeu ali em Susã, no reino assírio dos Medo-Persas, onde o rei Assuero estava dando ordens àquele povo. Na Bíblia encontramos então alguns tipos de jejuns diferentes e em situações diferentes. E você pode realizar qualquer um desses jejuns, desde que a sua saúde permita. Se você tem algum problema de saúde, ou está grávida, ou convalescendo com alguma enfermidade sazonal de época, consulte então o seu relatório médico para saber da sua capacidade. E lembre-se, Deus não quer que você estrague a sua saúde fazendo jejuns que podem colocá-lo em risco. Precisamos ser sábios e entender nosso limite também no jejum. O jejum acompanhado da oração torna-se então uma força muito grande contra toda e qualquer investida de Satanás, contra toda e qualquer enfermidade, contra todo e qualquer problema na sua vida. A oração é uma arma constante de batalha contra o mal e em uma forma de gratidão e adoração a Deus. Mas precisa ter objetivo e ser objetivo e claro. O tempo para o jejum e a oração é de acordo com a fisiologia ou a tolerância de cada um. Jejum, então, é a mortificação da carne. É uma forma que temos de provar para nós mesmos o quanto dependemos de Deus e não da nossa carne ou da vontade da carne, de se alimentar, de se comprazer com as delícias que temos dia a dia. E depois do jejum, fazemos então a entrega deste momento de consagração a Deus e tomamos o nosso alimento normal. Quando jejuamos, estamos buscando apenas aquilo que é divino, que é sobrenatural, que o nosso espírito em ligação com Deus vê a nossa necessidade de nos alimentarmos mais da palavra de Deus, da oração e do jejum. Então, jejum associado à oração
E a leitura da palavra torna-se uma arma imensa, poderosa, indestrutível, que fará de você mais que vencedor no dia de hoje. A palavra de Deus nos diz que o povo judeu passava por grande aflição e tormenta durante o reinado do rei Assuero. O rei Assuero dominava 120 províncias naquela época, do chamado Reino Medo-Persa. O reinado do rei Assuero ia da Índia até a Etiópia. Desde a cidade de Suzã, onde era sua morada, ele mandava em todo o reino dos Medo-Persas. Ou seja, que compreendia da região da Média e da Pérsia. Ele ofereceu então uma festa aos príncipes das províncias, dessas 120 províncias, e ao terceiro dia convocou a rainha Vasti para ser apresentada aos príncipes, a fim de mostrar a beleza de sua esposa. Ela recusou a sua ordem, sentindo que ela estava sendo colocada como um troféu, como um adorno do reino de Assuero. Ele então foi levado pelos seus conselheiros a destituí-la do reino, a isolar a rainha Vasti por causa da sua desobediência, como forma de um castigo, para que isso não viesse a acontecer uma revolta em todo o mundo feminino daquela época e tornasse uma ação feminista contra todos os príncipes das províncias e então pudesse colocar em xeque o poder do rei Assuero e dos seus príncipes comandados daquelas províncias. Então começa a mudar a história do povo judeu que estava ali sendo dominado pelos Medo-Persas. O rei então publicou que estava à procura de uma nova esposa, de uma nova rainha, e saíram aos reinos procurando alguém que pudesse ser a nova rainha. Esther capítulo 2, versículos 5 a 7 está escrito: Ora, na cidadela de Suzã havia um judeu da tribo de Benjamim, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Mordecai havia criado Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, que era órfã de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, então Mordecai a adotou como sua filha. Esther, então, foi colocada na lista das mais belas mulheres do reino do rei Assuero e levada ao palácio. E ela, então, foi escolhida como esposa do rei Assuero. Esther, capítulo 2, 16 e 17, está escrito que Esther foi levada ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação, mais do que todas as virgens do reino. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vasti, que eu havia desobedecido. Seu tio Mordecai, então, estando todos os dias no pátio do palácio real, descobre uma conspiração de 2 eunucos que estavam preparados para matar o rei. E Mordecai revela à sua sobrinha, que imediatamente faz saber ao rei, informando que Mordecai, seu tio, havia descoberto este fato. O rei mandou investigar os fatos que agora estavam sendo levados a ele sobre a conspiração de 2 eunucos para matá-lo e descobriu que era verdade.
mandou então que fossem enforcados os 2 eunucos conspiradores e deu uma compensação a Mordecai pelo seu ato de lealdade, mas não uma condecoração. Ora, Amã então foi colocado como governador nesta ocasião diante daquele povo, cargo que, suponho eu, deveria ter sido dado a Mordecai como condecoração pela sua lealdade ao rei, pela sua fidelidade ao rei, mas foi dado a Amã, porque ele era do povo, ele era da nação do rei Assuero. Quando Amã foi colocado como governador diante do rei, ele então começou a conspirar contra o povo judeu e começou a vigiar a vida de Mordecai, o judeu que todos os dias se apresentava no palácio real, e então orientou o rei que publicasse um decreto para que todos os homens tivessem obrigatoriamente que se curvar diante dele e o adorar, por causa do seu poder, da sua autoridade diante de todo o reino, desde a Índia até a Etiópia. Mas ele sabia que Mordecai não faria isso, pois ele era um servo fiel a Deus. Amã então planejou e levou ao rei uma sugestão que todo aquele que não adorasse ao rei, inclusive Mordecai e o seu povo, fossem executados, enforcados, que era a morte daquela época para todos aqueles que agiam contrário a um edito real. Mordecai então proclama ao povo de Suzã que havia uma conspiração de Amã contra o povo judeu. Ele saiu pelas ruas dizendo isso e mostrando isso, e vai até o palácio vestido de saco, se humilhando perante todo o povo. A rainha Esther, preocupada, sabia que ninguém deveria se apresentar daquela forma no palácio real e ele poderia ser morto. Ela então manda informar a Mordecai que ele não poderia estar vestido daquela forma no palácio, nos átrios do palácio. E ele então mandou solicitar que Mordecai se vestisse. Mordecai então manda um recado para a rainha. E ele informa a rainha o plano que Amã tinha de matar todo o povo judeu. E pediu que a rainha intercedesse diante do rei por causa daquele problema que Amã estava conspirando para matar todo o seu povo. Matar Mordecai, primeiramente, e então assim matar todo o povo judeu que não se curvaria mesmo diante do rei Assuero. Todos os servos do rei, o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser convidado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não haverá outra sentença senão a morte. Respondeu a rainha Esther para Mordecai. A não ser que o rei estenda para esta pessoa o cetro de ouro para que viva, e eu, nesses 30 dias, não fui convocada para comparecer diante do rei. Então estas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondessem a Esther: ora, não pense que por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá o socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe, se não foi para uma conjuntura como esta, que você foi elevada à condição de rainha? Então Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: vá, reúna todos os judeus que estiverem em Suzã
e jejuem por mim, não comam e não bebam nada durante 3 dias, nem de noite, nem de dia, e eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez o que Esther lhe havia ordenado. Depois de 3 dias de jejum e oração com o povo judeu, Esther se apresenta diante do rei e pede que ele compareça a um banquete que ela estava preparando. Neste banquete, então, ela pede a Mordecai que fale sobre o plano de Amã. Amã não queria ir ao banquete, pois ele sabia o que estava esperando por ele, que o seu plano seria descoberto. Seguindo a orientação de sua esposa, ele manda então preparar uma forca para matar Mordecai na manhã do dia do banquete, durante toda a noite. Porém, o rei não conseguiu dormir. Preocupado, perturbado com aquele convite da rainha, sem saber o que viria, e ele havia dito à rainha Esther, ele estendeu para ela o cetro real, e disse então: pede o que quiseres, e até metade do reino te darei. E ela então pediu que ele fosse ao banquete, para que ela pudesse fazer o pedido. Pela manhã, então, o rei mandou que trouxesse a ele o livro de memórias do Palácio Real e que o lessem. Nele, os escribas haviam relatado o ato heróico de lealdade de Mordecai quando ele denunciou o plano que Bigtan e Teres preparavam contra o rei, os 2 eunucos que desejavam matá-lo. E o rei viu que Mordecai não teria sido condecorado por nada daquele ato seu de bravura. Um ato que salvou a vida do rei Assuero. Mandou então chamar Amã, seu governador e conselheiro mais próximo, e perguntou o que deveria ser feito a um homem a quem ele queria honrar. Não sabendo Amã que a honraria seria exatamente para o homem ao qual ele preparara uma forca e o queria enforcar, deu orientações de grandes honrarias ao rei para que este homem fosse elevado acima de todos os homens do reino e que ele fosse vestido de vestes reais e viesse então a promover um desfile, uma anunciação diante de todo o povo das honrarias que o rei havia dado àquele homem. Por isso, ele respondeu ao rei. Esther capítulo 6, versículo 7 a 11. Quanto ao homem a quem o rei gostaria de honrar, que sejam trazidos os trajes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar, montado e sobre cuja cabeça tinha sido colocada uma coroa real. Tenha sido colocado uma coroa real. Que os trajes e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, para que ele se encarregue de vestir aquele homem a quem o rei deseja honrar. Depois, que leve o cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta: isto é o que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse a Amã: vá depressa, pegue os trajes e o cavalo e faça com que o judeu Mordecai seja vestido e faça tudo o que você falou a este homem. E ele estava sentado junto à porta do rei. Não omita coisa nenhuma de tudo o que você falou. Faça exatamente o que você disse que deve ser feito a este homem. Amã pegou os trajes e o cavalo, vestiu Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade, proclamando em alta voz: isso é o que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Amã então saiu dali decepcionado, triste, preocupado, e foi falar à sua mulher o que acontecera, e vendo que o quadro estava se invertendo contra ele, Amã contou a Zeres, sua mulher, Esther capítulo 6, 12 a 14, e a todos os seus amigos tudo o que tinha acontecido com ele.
Então, os seus amigos, que eram sábios, e Zeresh, sua mulher, disseram: se Mordecai, diante do qual você já começou a cair, é da descendência dos judeus, você não conseguirá fazer nada contra ele. Você certamente será derrotado. Enquanto estes ainda falavam com ele, os eunucos do rei chegaram e, sem demora, levaram Amã ao banquete que Esther estava preparado. Veja que gloriosa palavra, meu amado. Zeresh, a mulher de Amã, e todos os sábios do reino estavam compreendendo que contra o povo de Deus não vale encantamento, contra o povo de Deus não vale maldição, contra aqueles que servem ao Senhor não há nada que possa afetá-los. A Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque você está servindo a um Deus que é todo poderoso. Eles disseram então: olha lá o que está escrito: se Mordecai, diante do qual você já começou a cair, é da descendência judeu, é do povo judeu, servo do Senhor, você não conseguirá fazer nada contra ele, você será derrotado. Todo mal que o homem desejar contra um servo do Senhor voltará contra ele mesmo. Há um ditado popular que diz: todo mal que o homem desejar, retroceder-se-á a ele. O rei foi com Amã ao banquete da rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, o rei perguntou a Esther: qual é o seu pedido, rainha Esther? Você será atendida. O que você quer? Até metade do reino será dada a você. Então a rainha Esther disse: se eu tiver obtido o seu favor, ó rei, e se for do agrado do rei, que a minha vida seja resposta ao meu pedido, e que como desejo eu possa ter o meu povo, porque fomos vendidos, e o meu povo foi levado para ser destruído, morto, aniquilado. Se ainda nos tivessem vendidos como escravos e escravas, eu me calaria, pois não valeria a pena incomodar o rei por uma coisa dessas. Então o rei Assuero perguntou à rainha Esther: quem é esse cujo coração instigou a fazer uma coisa dessas? Onde está esse homem? Esther respondeu: o adversário e inimigo, este malvado Amã. Então Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e foi para o jardim do palácio refrescar a sua cabeça. Amã, porém, ficou para interceder por sua vida junto à rainha Esther, pois viu o mal que contra ele já estava determinado pelo rei. Ele pressentia. Isso está em Esther capítulo 7, versículos 1 a 7. O rei foi ao pátio, começou a refrescar a cabeça, a pensar direitinho, porque ele era sábio, não queria tomar uma decisão precipitada. E quando ele volta para o palácio, a mãe estava no divã da rainha, o lugar que era exclusivo da rainha. Mas ele estava ali implorando por sua vida. Ele previa que estava prestes a acontecer um terrível mal a ele. E o rei agora chega e vê Amã ali no divã da rainha. Ele então pensou que Amã estava agora conspirando contra a sua honra, tentando seduzir a rainha, tentando coabitar-se com ela, trair o rei e ter a rainha como sua mulher. Pensando ele que poderia ser desonrado na sua própria casa. Está escrito em Esther capítulo 7, de 8 a 10. Quando o rei voltou do jardim do palácio para a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther.
Então o rei disse: será que ele queria desonrar a rainha diante de mim, aqui no meu palácio? Quando o rei acabou de dizer estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então Harbona, um dos eunucos que servem o rei, disse: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 22 metros de altura que ele preparou para Mordecai, aquele que havia falado em defesa do rei. Então o rei disse: que seja ele enforcado nela. E assim enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Acalmou-se o rei. Queridos, a força do jejum e da oração de um povo pode mudar qualquer situação e trazer paz de volta e alegria a uma nação. Houve paz no reino do rei Assuero. Suzã agora tornou-se uma cidade de paz, de alegria, de festas. Quero crer, amados, que os dias subsequentes àqueles atos foram dias festivos, de grande alegria. O rei, com a sua rainha Esther no palácio, satisfeito, feliz, porque ele tinha um homem fiel no seu reino, Mordecai, e ele agora estava sendo agradecido a todo aquele povo judeu que havia orado, jejuado em favor deles, mas que havia salvo uma nação inteira. De certo que se o rei Assuero tivesse agido com veemência e força e ira contra o povo judeu, Deus agiria mais fortemente contra a nação do rei Assuero, e então seria muito pior. O jejum e a oração do povo judeu diante daquela nação, aceitando a ordem da rainha Esther, levou então todo o povo judeu a se ver livre, a se ver pronto e livre da morte que estava preparado para eles, de uma perseguição, de um castigo, de uma escravidão muito grande. A força do jejum pode então mudar qualquer situação e trazer de volta paz e alegria a todo o povo. Temei ao Senhor, buscai ao Senhor, rendei-lhe glórias e exaltai o seu nome, pois ele é soberano e ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Ele tem cuidado de nós com um zelo muito especial. Portanto, cheguemos confiadamente diante dele, pois nele está a solução para a nossa vida, para a nossa família e para a nossa nação. E diz assim a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 7, 14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está pronto, Deus está com as suas mãos estendidas, Ele está atento à sua oração, Ele está atento à voz do seu clamor, ao propósito de jejum, de oração que você está levantando diante dEle. Ele está agora ouvindo a sua oração, aceitando a sua súplica, enxugando as suas lágrimas e entrando na sua casa para abençoar a sua vida. Eu quero profetizar sobre sua vida nesta manhã, que Deus está com as suas mãos estendidas sobre a sua casa, sobre a sua família, individualmente sobre a cabeça de cada um dos membros da sua família, para te abençoar, para libertar do mal, para tirar a enfermidade, para curar a sua vida e para restaurar tudo aquilo que você perdeu. Receba esta palavra, meu amado. Consagre a sua vida dia a dia ao Senhor. Confesse diante dEle as suas culpas, os seus problemas, os seus pecados.
Quebre todo o mal que estiver impedindo a sua perfeita comunhão com Deus. Tudo aquilo que tentar interferir na sua intimidade, na sua comunhão com o Senhor. Consagre a sua vida ao Senhor, pois isto é o que nos resta, isto é o que cabe a nós, isto é o que nós podemos fazer. Diz a palavra do Senhor: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Lembre-se das palavras dos sábios de Suzã, que disseram a Amã: se é contra o povo de Deus que você está conspirando, se é contra os judeus que você está planejando o mal, pode ter certeza que você não terá êxito, você será destruído. Porque com o povo de Deus ninguém mexe. A Bíblia diz que aquele que serve ao Senhor, nem o diabo pode tocar nele. Você é ungido de Deus. E a palavra diz: não toqueis nos meus ungidos. Você é ungido de Deus. Você é separado de Deus. Você é servo de Deus. E tem a garantia que Ele está do seu lado para te proteger, para te consolar, para te edificar e para garantir a sua vitória. Lucas capítulo 1, versículo 37, é um versículo que eu tomo como jargão para a minha vida todos os dias. E lá está escrito: nada nos será impossível. Deus está agindo a seu favor e nada poderá afetar a sua vida, porque Deus está do seu lado para te abençoar e para te dar a vitória.